Mais um vídeo nesse canal e mais uma palavra da parte do Senhor Jesus. Então que a paz que excede todo entendimento guarde a sua mente e o seu coração para que você possa compreender essa palavra. E o título da palavra é sobre se humilhar perante a potente mão de Deus. Muitos de nós já ouvimos essa frase, muitas das vezes está até na boca do ímpio, que é, os humilhados serão exaltados. Mas se a gente analisar, essa frase não tem base bíblica. O que o Senhor Jesus nos ensina é, na verdade, o contrário de tudo isso. É se humilhar, é reconhecer que você é dependente. Não é alguém precisar te humilhar para você reconhecer que não é nada. É você ter essa atitude. E hoje nesse vídeo é essa mensagem que será tratada. A diferença entre o humilhado e o que se humilha. O texto principal dessa mensagem vai ser lá em Esdras, capítulo 8, verso de número 21 em diante. A minha versão é a versão fiel da corrigida da Almeida. Mas independente da tradução, o Senhor fala da mesma forma. Verso 21. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós e para os nossos filhos e para toda a fazenda. Verso 22. Porque me envergonhei de pedir ao exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam. Verso 23. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Ou na versão NVI, e ele nos atendeu. Que palavra abençoada, que história maravilhosa. Para contextualizar, essa história ocorreu em um período onde Judá, os judeus, tinham reconstruído o templo, reconstruído a cidade e estavam voltando para lá. Esdras, como mestre da lei e escriba constituído pelo próprio Deus, recebeu ordens do rei Artaxerxes, rei da Babilônia, para guiar esse povo para estar novamente na sua terra. Ele, junto a outros irmãos. Lembrando que Judá, os judeus, naquele tempo, tinham cumprido o seu tempo na Babilônia, o seu tempo de castigo. E quando Deus decretou que era para que eles voltassem para sua terra, até o próprio rei foi o que mais colaborou com isso, falando para Esdras que o que eles precisassem, eles poderiam pedir que ele concederia. Como eu disse, o rei falou que o que Esdras e o seu povo precisasse, ele concederia para essa volta para sua cidade. Mas Esdras, com muita fé perante o Senhor, falou para aquele rei, como diz o verso 22, que a mão do Senhor guardaria a vida deles. Esdras podia muito bem pedir um exército de cavaleiros, de soldados, para irem com eles na caminhada, porque a gente sabe que naquele tempo as viagens eram muito longas. E poderia haver inimigos na estrada, prontos para assaltar. Mas Esdras, com muita fé, falou para o rei Artaxerxes não se preocupar, porque a mão de Deus iria guardar eles. Eu imagino Esdras falando isso e o Senhor assinando embaixo. Só que, quando eles começaram a sua caminhada e estavam perto do rio Ahava, ou sequer na frente dele, o povo começou a temer. Acredito que estavam com medo de virem assaltantes, pessoas de más intenções. Esdras, naquele momento, lembrou-se da palavra que ele tinha falado com o rei Artaxerxes, que Deus iria guardar aquele povo. Só que, na hora, o que ele queria era pedir novamente para o rei soldados, cavaleiros, só que a vergonha era maior, porque como que ele, como judeu, servo do Deus vivo, iria mostrar para o rei da Babilônia que estava com medo, se ele literalmente falou que o Deus deles iria guardar cada um até chegar em Jerusalém? Esdras se vê em uma situação de muita dificuldade, mas em vez de voltar e se arrepender e pedir força física, ele vai fazer o que muitos não fariam nessa situação, um jejum. Ele apregou a um jejum e se humilha perante a mão de Deus. Esdras, junto com aquele povo, suplica para que o Senhor vá com eles
e os guarde e os livre dos inimigos que tiverem na estrada. A Bíblia vai dizer no verso 23 que o Senhor se moveu através do jejum deles e os atendeu. Eles, então, oferecem seus melhores tesouros a Deus. Mas como não tinha levita, esperaram chegar na terra de Jerusalém para poder ofertar. Verso de número 31, do mesmo capítulo 8 de Esdras, Esdras diz que quando partiram daquele rio, a mão do Senhor esteve sobre eles, e essa mesma mão livrou seu povo durante toda a caminhada, de todos os inimigos que estavam armando ciladas. Mais uma vez o Senhor mostrou que é fiel aos que se humilham perante a mão dele. Isso me lembra a promessa que o Senhor estabeleceu lá em 2 Crônicas 7, verso 14, onde o Senhor diz para Salomão que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esdras entendeu muito bem naquela situação que o que poderia salvar ele dos inimigos que lhe armavam ciladas não seria um cavaleiro montado em um cavalo, não seria armas físicas, mas sim as armas espirituais. E no seu caso, a oração, o jejum e o Senhor operando através da vida dele, provando que é muito melhor se humilhar do que ser humilhado. Porque se Esdras buscasse voltar e falar para o rei enviar soldados, provavelmente ele seria humilhado. Mas porque ele mesmo teve a atitude de se humilhar perante Deus, Deus o livrou dos seus inimigos. Esdras confiou no Senhor e jejuou e consagrou a ele a sua caminhada. Nessa caminhada no mundo, meus irmãos, venhamos fazer como Esdras, confiar no Senhor, entregar a Ele. Mesmo que às vezes pareça que tem alguma circunstância que a gente precisa da mão humana, ou da arma, ou da força, venhamos saber que o Senhor opera justamente no impossível. Aquele povo foi livrado pela mão de Deus dos seus inimigos, porque eles confiaram na mão de Deus. E a mão de Deus não os desamparou em nenhum minuto. E isso me lembra o que está escrito lá em 1 Pedro 5,6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Confie, irmão, que se você se humilhar perante a potente mão de Deus, no momento certo ele te dará a vitória. Esdras e o seu povo desfrutaram da potente mão de Deus, os dando vitória diante dos seus inimigos, mas porque se humilharam e jejuaram. Eles mesmos tiveram a atitude de se humilhar, não precisaram que ninguém os humilhasse. Eles tomaram essa posição. Por isso que essa frase não tem pé nem cabeça, os humilhados serão exaltados. Nunca. O humilhado vai continuar naquela posição se ele não tomar um posicionamento. Mas José foi humilhado pelos seus irmãos e logo se tornou um governador. Meu irmão, José, ele podia ter sido humilhado, mas ele também se humilhou perante a Deus, reconhecendo que se Deus o havia permitido passar pela perseguição dos irmãos, era porque ele tinha algo grande na vida dele. Muitas das vezes pensamos que humilhados são pessoas pobrezinhas, tadinho, fulano não merecia aquela humilhação, mas nem sempre. Às vezes a soberba, o orgulho, tudo isso contribui para a humilhação. Porém, a pessoa que tem a atitude de ser humilde, de se humilhar, essa, na verdade, o Senhor a honra e traz, na verdade, sobre ela a exaltação. Reconheça que você é dependente de Cristo. A Bíblia diz que o Senhor foi tão humilde que em Marcos 10:45 a Bíblia declara que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Se o próprio Deus encarnado na terra, Jesus Cristo, procurou se humilhar diante dos homens, servindo até a sua morte, morte de cruz, por que é que nós, como servos redimidos, iremos achar que precisamos ser humilhados para tomar a posição de humilde? Não, nós é que temos que ter a posição de se humilhar, porque um humilhado é diferente daquele que tem a atitude de se humilhar mesmo. E Jesus teve essa atitude de se humilhar, e através dessa atitude ele recebeu a glória máxima e está completamente exaltado acima dos céus. Sabemos que a Trindade é uma só e que só há um Deus, e este Deus a qual servimos mostrou seu imenso amor, se sacrificando por homens indignos. Que possamos ter a mesma atitude de Cristo, se humilhar, com o objetivo de exalar e exaltar a Cristo mais e mais na nossa vida. Que esta palavra te abençoe grandemente
em nome de Jesus. Amém.